Oi, vamos falar agora um pouquinho de estudos neuropsicopedagógicos baseados em pesquisas de grandes autores que contribuíram para proporcionar alternativas, de pesquisa. Nós temos grandes autores, então esses estudos são muito importantes para o nosso desenvolvimento, a nossa atuação, nossos objetivos. Então, assim, a dificuldade na aprendizagem, ela é um processo contínuo, evolutivo, que ocorre em vários momentos. E, às vezes, existem crianças que precisam muito mais de atenção. Então, existem momentos daquela dificuldade, que não chega a ser um distúrbio, é um transtorno. Então, essa dificuldade pode ser sanada brevemente. E a atuação interventiva pode auxiliar muito, as instituições. Eu gosto muito de indicar para as instituições fazerem anamnese para a escola toda. Fazer aquela entrevista para realmente estar ali, buscando qual realmente necessita de auxílio, porque existem alunos que nunca vão alcançar o seu laudo, nunca vão chegar a um diagnóstico, esperam por anos. Enquanto isso, esse aluno encontra-se perdido, Esse aluno não consegue aprender de forma convencional. Então, esse aluno precisa dessa ajuda. Então, partindo de um contexto da necessidade, dessa introdução de intervenção, nessa área educacional, nós temos que entrar com nossos recursos e nossas metodologias de maneira focada no problema do aluno. Então, assim, não se prende ao laudo, porque existe aluno que nunca vai ter laudo. Ele precisa da sua atenção, ele precisa do seu trabalho, ele precisa da sua contribuição, da sua atuação. E o professor precisa que você auxilie ele, porque o professor às vezes está perdido. Porque ninguém ensina o pulo do gato, Você deve auxiliar esse professor. E você, como seu trabalho na instituição, você deve dar esse apoio a ele, Então, na escola o aluno traz à tona um peso, uma frustração de que ele não consegue aprender. E você sabe que existem professores que realmente acabam com a autoestima do aluno, Ele bota lá para baixo porque ele continua ali demonstrando só os fracassos. Como é comum do ser humano priorizar os erros. O ser humano tem esse péssimo hábito de priorizar os erros. Eu sempre falo isso, porque a prioridade não é o erro. O erro leva à perfeição, o erro leva a um aprimoramento, o erro demonstra. O erro é uma forma em que o aluno vai mostrar para ele mesmo que ele é capaz. Agora, se o professor ficar falando sempre, frisando nesse erro, o aluno vai botar ali na caixolinha dele, tadinho, e não vai conseguir mais. Então, assim, proporcionar a ele, um bom desempenho, trazer a família, mostrar para ele que ele tem qualidades, estimular ele para ele ter esse desenvolvimento e atingir os objetivos. Então, aqui tem a escola de acordo com Gasparian, todo o processo de ensino, conhecimento histórico, construindo um lugar, E que grande desafio, Desafio na literatura do Brasil é um enfoque, pautada em diferenças da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia, a área de estudo. A deles, a área de estudo é o ser humano, mas cada uma delas tem sua diferença, como eu falei no outro slide, E o neuro veio com essa necessidade para dar essa base científica, nessa compreensão da área da saúde, para equilibrar ali um meio termo que estava se faltando.
dentro das perspectivas educacionais, nós temos práticas inclusivas, né, que vão auxiliar o profissional, vai dar um estudo detalhado de todo aquele aluno que possui a deficiência intelectual, os avanços científicos que ocorrem, né, como a neuropsicopedagogia embasada na neurociência, ela tem essa perspectiva, né, de mudanças, né, de acordo com o funcionamento cerebral. E o papel da escola está frente a essas dificuldades, com uma posição de informar a família, um encaminhamento, dar um diagnóstico, para um diagnóstico, incentivar, né, a interdisciplinaridade para que o aluno possa se identificar, para que ele possa, mesmo com as dificuldades dele, ele está ali, no meio, se achando um ser capaz. E o importante é resgatar isso, né? O processo de ensino-aprendizagem, a maior parte ocorre na escola, né? O aluno vem de casa com aquele conhecimento de casa e na escola ele vai receber a discriminação de cada um para que serve. Porque muitos pais não sabem dar o tipo de educação que se dá na escola. Então, atualmente os pais também nem sabem mais dar a educação que tem que dar em casa. Tá achando que tudo tem que ser na escola. Mas não é assim, né? Então, o neuro vai proporcionar essa prática pedagógica, né? Tentando reduzir esses problemas na escola, utilizando a metacognição, né? Que é a parte cognitiva, vai trabalhar a parte cognitiva lá. Se ele trabalha dentro da salinha do CRM, ele vai trabalhar a parte cognitiva. E o professor vai trabalhar nessa regular com as matérias dele. O professor tem que arrumar o meio de dar a aula dele lá. Nós, na salinha de atendimento, nós vamos proporcionar o aprendente, o aluno, maneiras com que ele se desenvolva, né? Que leve ele a buscar, que apresente ele uma certa autonomia, demonstre que ele é capaz. Então, nós vamos trabalhar a área cognitiva, nós vamos balancear o cérebro com as funções dele. Então, assim, tem dificuldade na pega, tem problema para escrever. Nós vamos estar auxiliando com os nossos métodos. A nossa metodologia é para isso, né? Então, Fonseca diz aqui que algumas aprendizagens devem ser adquiridas por imitação ou interação social, e outras na boa estrutura. Isso aí. Pollitt já diz que os sintomas da dificuldade apresentam elementos, né? Criança, família, escola e o profissional. Então é um conjunto de problemas. É o que eu estava falando. Se o professor, né? O aluno está lá, o professor está só arrasando ele, em casa está só arrasando ele, não vai ter um conjunto aí não, vai ter um quebrado. A responsabilidade atualmente, né, é preocupante porque a intervenção, a gente vê várias situações. E apesar de saber que a família é o principal responsável pela primeira educação, não é isso que a gente vê, né? Como eu estava falando, existe a educação que tem que ser em casa e a educação da escola. E tem aí gente fugindo da regra. As abordagens apresentadas como avaliação perante uma forma mais eficiente e proveitosa, né, dos recursos lúdicos para facilitar esse meio. E apesar do professor ter recebido uma preparação acadêmica, como eu já falei, de ocupar um lugar na sala de aula como sendo o professor do aluno, que nós vamos para a instituição, mas nós não somos professores do aluno. Nós não somos os regentes, não. Eles que são, eles que têm que ter a rédea lá da sala dele. Então, ocorrem diversas situações em que o professor não está preparado, não tem eficácias para lidar com isso. Então,
cabe à instituição fornecer meios, né? Capacitar esse professor. Lá na escola que eu trabalho, no começo do ano, eu dei uma aula sobre a nova base e sobre a inclusão escolar, inserida na base também e de acordo. Tem professor que não sabe nem o que é a lei da inclusão. Então, segundo o Piaget, o organismo se adapta, constrói materialmente novas formas para estar ali, inserir no universo, né? Essas estruturas se aplicam ao meio que ele vive. E o processo de intervenção ocorre quando o profissional pesquisa, quando ele busca conhecimento, quando ele procura facilitar esse processo. Ele faz uma investigação profunda e começa a fazer essa atuação. E ele analisa, ele cria as perspectivas para esse aluno estar progredindo. Então, nós temos profissionais também que observam, né? Observam o indivíduo na coordenação motora, do aspecto dele sensório-motor, a dominância dele, a evolução, o tipo de traçado que ele dá, o tipo de coordenação que ele vai ter, a relação do espaço, tempo, aquisição, articulação de som, palavras, tudo isso é utilizado. Eu costumo até falar, gente, vocês têm que seguir a estrutura base, vocês têm que estudar um pouco de psicomotricidade, porque ali vocês vão aprender a base para a criança estar chegando ao sucesso na leitura, na escrita. Por quê? Tudo vai do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é gradativo, ele vai aumentando. A criança nasce e parte do zero, ela vai aumentando gradativamente. Então, um pouco à frente eu vou dar o desenvolvimento infantil, né, de acordo com o Piaget, o desenvolvimento sensório, as fases da criança. E de acordo com esse estudo, existe a parte da psicomotricidade em que a pirâmide ela define os parâmetros, quando que a criança vai ficar de pé, quando a criança vai gatear, quando a criança vai levar o objeto à boca, quando a criança vai pegar, quando a criança vai fazer uma série de coisas. Então, a prioridade da atuação da área é interdisciplinaridade, compreensão do processo, da não aprendizagem, né? Então, permite que a gente levante as hipóteses e produza diagnóstico. O diagnóstico da gente é laudo técnico, tá? A gente não é médico para dar diagnóstico. Nós fazemos sim um pré-diagnóstico, né? Onde a gente vai estar ali colocando todos os parâmetros que a gente deve colocar no relatório de avaliação, todo o score, seguindo a tabela do desvio padrão, que eu também tenho umas indicações à frente, tá? E atualmente é possível desenvolver o trabalho em conjunto, né? A família, a instituição, o aluno, tudo isso levando em consideração o nosso apoio na instituição. E aí vamos bombar, tá bom? Aqui me despeço de vocês. Tchau!